Capítulo 12. Nesse tempo, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando isso agradava aos judeus, vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Eram os dias da festa dos pães sem fermento. Herodes o prendeu e o lançou na prisão, encarregando para guardá-lo 16 soldados, divididos em 4 grupos. A intenção de Herodes era apresentar Pedro ao povo logo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era vigiado na prisão, a igreja orava intensamente a Deus em favor dele. Estava próximo o momento de Herodes apresentar Pedro ao povo. Nessa mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados. Estava preso com 2 correntes e os guardas vigiavam diante da porta. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. O anjo tocou o lado de Pedro e o acordou, dizendo: levanta-se depressa. E as correntes caíram das mãos dele. O anjo lhe disse: aperte o cinto e calce as sandálias. Ele assim o fez, e o anjo continuou: vista o manto e siga-me. Ele saiu e o seguia, sem saber se era real o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava estar vendo uma visão. Passaram então pela primeira e segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se por si mesmo para eles. Saindo, seguiram por uma rua e de repente o anjo desapareceu. Então Pedro, voltando-se a si, disse: agora sei de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu queria fazer comigo. E tendo compreendido, foi para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. Aí muitos estavam reunidos e oravam. Bateu a porta de entrada e uma empregada chamada Rode foi abrir. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que nem sequer abriu a porta. Em vez disso, entrou correndo para contar que Pedro estava aí diante da porta. Eles disseram: você ficou louca. Mas ela insistia que era verdade. Então disseram: deve ser o anjo dele. E Pedro continuava batendo. Quando finalmente abriram e o viram, ficaram espantados. Fazendo com a mão sinal para que ficassem calados, Pedro lhes contou como o Senhor
o havia tirado da prisão. E disse ainda: contem isso a Tiago e aos irmãos. E saindo daí, seguiu para outro lugar. Ao amanhecer, a confusão não foi pequena entre os soldados. O que teria acontecido com Pedro? Herodes mandou buscá-lo e, como não o encontrassem, interrogou os guardas e ordenou que fossem executados. A seguir, desceu da Judéia para Cesareia, onde permaneceu algum tempo. Herodes estava muito irritado com os tírios e os sidônios. Então eles, de comum acordo, se apresentaram diante de Herodes, após convencerem Blasto, o camareiro real. Pediam a paz, já que a região deles recebia mantimentos do território do rei. No dia marcado, Herodes vestiu-se com os trajes reais, tomou seu lugar na tribuna e fazia um discurso. Quando o povo começou a aclamar: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Herodes, porque ele não glorificou a Deus, e, comido por vermes, morreu. E a palavra de Deus crescia e se difundia. Depois de realizar seu ministério em Jerusalém, Barnabé e Saulo voltaram levando consigo João, também chamado Marcos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Caro irmão, querida irmã, que bonito, né? E assim a nossa fé vai se mantendo firme. A nossa fé, com o testemunho dos apóstolos, vai mantendo firme-se, porque nós pertencemos a uma igreja que não nasceu ontem, nem antes de ontem. A nossa fé nesta igreja maravilhosa foi fundada por Jesus Cristo, por testemunho dos apóstolos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.